Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem tempo que eu não apareço por aqui para trazer uma resenha para vocês, mas este livro pedi uma resenha porque é simplesmente... não sei falar. Esse livro me deixou obcecada por um bom tempo, simplesmente obcecada. Eu só conseguia pensar nele, ler ele, pensar nele o tempo inteiro, apesar de não conseguir ter lido ele muito rápido, né, porque também não é um livro tão fino. E eu li ele no Kindle. Então vocês vão ter que esperar a vinheta ou ler o título do vídeo para saber qual é a resenha. Pega a vinheta e vamos lá! Bom, pessoal, hoje eu vim aqui contar para vocês uma história que parece pequena, parece íntima, discreta, sem grandes acontecimentos, mas quando a gente começa a ler, é como se uma porta se abrisse dentro da gente mesmo, né? E eu tô falando do livro Caderno Proibido, da autora Alba de Céspedes, uma dessas vozes que o tempo quase conseguiu calar, mas que agora a gente vem resgatar com toda a força, afinal de contas ela merece, tá? E olha, eu tô bem empolgada para compartilhar essa resenha com vocês, porque, como eu falei, esse livro me fez pensar demais. Me deixou desconfortável em vários momentos, mas ao mesmo tempo ele me deu um certo alívio de ver que aquilo que a gente sente, que às vezes a gente não sabe muito bem nomear, outras mulheres já sentiram, já pensaram e até já escreveram, né? E talvez, gente, o mais bonito seja que esse livro, ele foi escrito em 1950 e ainda assim parece que a protagonista poderia estar sentada aqui do nosso lado no transporte, podia estar lavando a louça junto com a gente, podia estar deitada aqui na nossa cama pensando na vida de madrugada. Então assim, gente, pega teu chá, tua água, teu café e vem comigo que eu vou te contar aqui essa história, porque eu acho que você precisa conhecer. Bom, primeira coisa a gente precisa saber quem é Alba de Céspedes, essa mulher incrível que escreveu o Caderno Proibido. A Alba, ela nasceu em Roma em 1911. Ela é filha de mãe italiana e de pai cubano, só que não era qualquer pai cubano, não. O pai dela foi Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Ele chegou a ser presidente de Cuba por um tempinho. E o avô dela foi Carlos Manuel de Céspedes, que é considerado o pai da pátria cubana. Ou seja, a Alba já veio ao mundo com essa herança mais política, mais revolucionária, de gente que viveu lutando pela liberdade, né? Mas o que mais me impressiona é que ela escolheu uma outra forma de lutar. Ela não foi para política, ela foi para literatura. E desde cedo ela já começou a escrever crônicas, contos, romances. E o que ela escrevia era o que ela via ao redor. Ela falava muito das mulheres, das contradições, dessa opressão disfarçada de normalidade que as mulheres viviam. A Alba, ela foi presa 2 vezes durante o regime fascista de Mussolini, simplesmente por escrever e se posicionar. Ela era uma mulher presa por escrever. Isso já diz muita coisa sobre o poder que a palavra tem. Ela também participou da resistência italiana durante a Segunda Guerra. Ela usava o codinome Clorinda em várias transmissões de rádio. E depois da guerra, ela fundou uma revista chamada Mercúrio, onde ela dava espaço para outros escritores também poderem falar. Ela era uma daquelas mulheres que não se calavam, mesmo quando estava todo mundo querendo que ela ficasse em silêncio, né? Bom, em 1952 ela publicou Caderno Proibido como livro, depois dela ter lançado ele aos poucos em capítulos numa revista, e ele foi o maior sucesso, né? Com o tempo ela acabou sendo esquecida, foi sendo deixada de lado, porque isso é o que acontece com muitas autoras mulheres, o tempo apaga, mas agora a gente está trazendo ela de volta com todo o respeito que ela merece, porque o que ela escreveu neste livro é simplesmente impressionante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história do livro. Tudo começa num domingo, mas não é um domingo qualquer, um daqueles domingos italianos, no ano ali de 1950, em que tudo fechava. No domingo fechava comércio, mercado, farmácia, fechava tudo. Só que existe um lugar que estava sempre aberto, que era a tabacaria, e é lá que a protagonista, que se chama Valéria, vai entrar para comprar cigarro pro marido. Só que quando ela entra lá dentro, ela vai ver um caderno preto, um caderno pequeno ali, de capa dura, sem linha, e ela vai comprar esse caderno. Sem saber muito bem o porquê,
ou talvez até sabendo, mas ela não queria admitir ainda por quê, e sem o vendedor ficar confortável com aquela venda, né? Mas é a partir dessa compra, sem pensar muito, uma compra quase acidental, que todo o livro vai começar. Bom, gente, Valéria é uma mulher de 43 anos, ela é casada, ela tem 2 filhos crescidos já, um rapaz e uma moça. Ela trabalha fora, o que já é algo meio fora do comum para a época. E ela é daquelas mulheres que seguram tudo nas costas. Ela segura a casa, comida, conta, emoção, tudo que você puder imaginar fica nas costas dela. E ela vai fazer isso com muita naturalidade. Ela não vai se colocar como uma Marte. Mas a gente vai percebendo, desde ali das primeiras páginas, que tem alguma coisa dela que tá desconfortável. Ela não consegue colocar isso, falar isso, mas isso vai sair pela caneta. Ela vai começar a escrever naquele caderno como se ela estivesse cometendo um crime. É muito engraçado, porque ela esconde o caderno, ela esconde do marido, dos filhos, ela esconde da mãe, porque ela sabe, e a gente também sente isso, que aquele caderno representa mais para ela do que um simples diário. Aquilo ali vai ser como uma brecha, é um único espaço que ela tem de liberdade. E escrever para Valéria é perigoso, porque é no papel que ela vai começar a se escutar. E se escutar, minha gente, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. E o que que tem nesse caderno afinal, Ana? Bom, gente, o que tem ali é a vida. Mas não a vida como a gente mostra para os outros bonitinha, enfeitada, tá? É aquela vida interna. Aqueles pensamentos que a gente não fala para os outros, aqueles sentimentos feios mesmo, todas as nossas culpas, todos os nossos desejos, todas as nossas mágoas pequenininhas que vão se acumulando, todas aquelas frustrações que a gente não consegue falar para os outros que não tem nome. E é isso que me pegou na leitura, porque a Valéria, ela não é uma heroína, não é também uma rebelde, não é perfeita, ela é uma mulher contraditória. Às vezes a gente entende ela, outras vezes a gente discorda dos pensamentos dela. Tem momentos em que ela mesma vai se julgar, em que ela vai tentar voltar atrás, em que ela vai se sentir culpada por se sentir daquela forma. Mas e aí é aí que a beleza mora, tá? É a beleza dessa personagem. Ela é uma mulher que tá tentando existir, tá tentando entender por onde ela se perdeu no caminho, onde e se alguma vez ela já se encontrou, né? E aos poucos esse diário ele vai se transformando. No começo a gente vai ter uma escrita mais contida, mais formal, mas com o passar do tempo as palavras vão começar a fluir dela com mais força, com mais sinceridade. É como se o caderno fosse aos poucos abrindo algumas frestas no peito dela, é como se ela estivesse colocando algumas feridas para fora, né? Gente, o que me tocou profundamente foi perceber isso na Valéria. Ela é uma mulher silenciosa, mas o que ela carrega não é o silêncio, não é aquele silêncio calmo. Ela tem um peso, ela é cheia de coisa guardada. E esse caderno vai virar uma forma de ela se escutar, dela começar a pensar em si mesma como uma pessoa, não só como uma mãe, como uma esposa, como uma filha, como uma funcionária, como os papéis que ela tem na sociedade, né? E eu me peguei pensando várias vezes, quantas de nós já tivemos vontade de fazer isso? De escrever só pra gente mesmo, escondido, sem ter que justificar nada, sem precisar parecer forte o tempo todo. Conseguir colocar as nossas dores pra fora em algum lugar, né? E a escrita da Alba, gente, é impressionante. Ela é muito grande. Ela não vai fazer rodeios, mas ela também não vai entregar tudo pra gente de uma vez só. Ela vai fazer a gente andar com a Valéria passo a passo. E eu, como leitora, me senti quase como se eu estivesse invadindo algo muito íntimo, como se eu estivesse abrindo uma carta que não era pra mim, mas ao mesmo tempo era, né? Porque é um livro, né? Agora que você já entendeu como começa essa história, conheceu essa mulher chamada Valéria, eu quero te contar um pouquinho mais sobre esse mundo que gira em torno dela. Porque, embora o livro seja escrito por ela, é o diário dela, afinal de contas, a gente vai perceber, através do olhar dela, quem são as pessoas que fazem parte da vida dela. E cada uma dessas pessoas vai ajudar a entender ainda mais sobre ela mesma. Vamos começar, por exemplo, aqui pelo marido. O marido da Valéria se chama Michele. Ele é aquele homem padrão, comum para a época. Ele trabalha fora de casa, ele chega em casa e espera que tudo esteja em ordem. Ele não é um vilão, ele não é um homem agressivo, ele não é ausente, mas ele também não pergunta
não escuta, não repara. A relação entre os dois parece estável, parece respeitosa, mas com o passar dos dias, a Valéria vai começar a prestar atenção em algumas coisas que ela nunca tinha notado. E ela mesma vai começar a repensar esse casamento que já dura tantos anos, e isso vai fazendo a gente, como leitoras, também querer olhar para aquilo com um pouquinho mais de atenção, né? Depois a gente tem os filhos. Ela tem 2 filhos, um rapaz que se chama Ricardo, que já tem aí uma idade em que começa a pensar em sair de casa, a trabalhar, em ser dono da própria vida. E a gente também tem uma moça chamada Mirella, que é a melhor personagem pra mim, gente. Ela é cheia de opinião, cheia de atitude. Ela não aceita muita coisa calada. Mirella, ela é uma personagem importante porque ela representa aqui no livro um novo jeito de ser mulher. Ela já vive num mundo que, mesmo com tantas limitações, já dá um pouquinho mais de liberdade para as mulheres. E por isso ela e a mãe vão enfrentar, elas vão entrar num conflito e que muitas vezes Mirella não consegue entender muitas escolhas que a mãe fez, e a Valéria, por outro lado, não consegue explicar com palavras tudo o que levou ela a viver como ela viveu, e ela só consegue colocar aquilo no papel. E a gente lê, a gente entende, mas a Mirella não consegue entender, né? Porque a Mirella ela não tá lendo aquele diário da mãe. A gente também tem a mãe da Valéria, é uma senhora mais velha que vive ali no mesmo apartamento, que representa também uma geração ainda anterior, alguém que já passou por muita coisa, inclusive pela guerra, e que tem opiniões mais firmes, né, sobre como uma mulher deve se comportar, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bonito, sobre o que é feio. Então, essa presença da mãe em casa pesa, porque a Valéria, mesmo adulta, mesmo sendo mãe, ainda se sente julgada. E quando a gente lê, a gente também sente isso junto com ela, né? Bom, além desses personagens principais, tem algumas outras figuras que vão aparecendo ali, né, ao longo do livro. Tem alguns colegas de trabalho, tem um colega de trabalho, inclusive, que vai ser muito importante. A gente tem alguns amigos, alguns conhecidos da família. Todos eles vão ser mostrados aqui pela perspectiva da Valéria. E o mais interessante, gente, é que mesmo que o livro seja todo escrito só por ela, a gente consegue sentir quem são essas pessoas, como elas falam, como elas se comportam, o que a gente pode esperar dela ou não, o que elas esperam da Valéria, né? E isso é mérito puro da Alba de Céspedes. Ela vai construir os personagens com muita nitidez, mesmo que eles não estejam em cena o tempo todo, e mesmo seja a Valéria que esteja contando isso pra gente, né? Agora, deixa eu só falar um pouquinho com vocês, é porque esse livro mexeu tanto com meus sentimentos que eu perco um pouquinho o fio da meada. Mas vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, porque isso é muito importante para a gente entender o que vai encontrar aqui quando a gente começar a leitura. O Caderno Proibido ele é escrito no formato de diário, ou seja, a gente vai ter aqui alguns capítulos longos que não tem uma divisão tradicional. O que a gente tem aqui são várias entradas de diário com data. A Valéria, ela escreve quase sempre à noite, depois que ela termina todas as tarefas do dia, quando a casa já tá quieta, quando ela finalmente tem ali um tempo sozinho para ela, escondido de todo mundo. E é esses momentos de escrita que vão se acumulando. Então, cada entrada vai acrescentando ali uma nova peça para esse retrato dessa mulher que a gente está construindo. O mais interessante, gente, desse formato é que a gente não vê a história de fora. A gente vê tudo como se a gente estivesse dentro da cabeça da Valéria. Então a gente vai acompanhar os pensamentos dela, as dúvidas dela, os julgamentos que ela faz, as lembranças que ela vai ter. Não tem ninguém explicando pra gente o que está acontecendo. A gente sente junto com ela e a partir disso a gente vai entendendo a história. E isso dá pro livro também uma força muito grande, porque não é um livro que precisa de reviravolta. O que acontece ali é uma transformação lenta. A Valéria, ela vai se percebendo, ela vai observando o que ela nunca teve tempo de observar. Ela vai repensando os gestos do marido, ela vai repensando os pedidos dos filhos, os comentários da mãe, ela vai reparando que talvez ela tenha aceitado muitas coisas sem nunca mesmo ter parado para pensar se era isso mesmo que ela queria e o que isso poderia levar de consequência depois. E quando ela faz isso, quando ela começa a pensar, ela vai começar a se enxergar também de um jeito novo. Ela vai começar a ter vontade de entender quem é essa mulher que ela se tornou, se essa mulher combina com aquilo que ela imaginava para ela mesma para a vida, se tem algum caminho possível que ela possa ir daqui para frente que talvez traga um pouco mais de felicidade para ela. É assim, é um livro que faz a gente refletir muito, né? Durante a leitura eu me vi muitas vezes ali
parando, olhando para o nada, tentando entender por que aquilo mexia tanto comigo, por que aquilo me afetava tanto. E eu realmente percebi que o que me pegava nesse livro é o reconhecimento, gente. A forma como a Valéria pensa parece muito com o que tantos de nós pensamos, mas a gente não consegue dizer. A forma como ela duvida de si mesma, como ela tenta agradar todo mundo, como ela se sente com o tempo que passou para ela, com o tempo, com aquilo que foi ficando para trás, né? Tudo isso é muito real. A Valéria, ela não é uma mulher excepcional. Ela não tem grandes talentos, ela não vive uma grande tragédia, ela não tem um destino cinematográfico, mas é justamente por isso que ela representa um tipo de mulher que existe em todo lugar. Uma mulher que tá aqui se esforçando para fazer tudo dar certo, mas que de repente começa a se perguntar: beleza, eu tô aqui nesse turbilhão e eu? Onde é que eu fiquei aqui no meio disso tudo? E esse tipo de pergunta que o livro faz a gente se fazer também. A gente fica ali o tempo inteiro: o que eu tô fazendo da minha vida, né? E o mais legal é que a linguagem do livro é muito acessível. Não tem palavra difícil, não tem frase complicada, a gente não precisa vir com aquela britadeira para conseguir entender tudo, né? Mas ainda assim tem muita profundidade. A forma como ela escreve é muito direta. Cada parágrafo vai trazer algo diferente pra gente pensar, mas sem muita dificuldade, tá? O que mais me impressionou mesmo é como a escrita da Valéria ela vai mudando com o tempo. No começo ela escreve ali de uma forma mais contida, como se ela ainda tivesse medo do que se ela estivesse colocando no papel. A gente sente muito medo dela. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai se soltando. Ela vai dizendo mais, ela vai escrevendo com mais força. É como se aos poucos ela fosse descobrindo que ela tem o direito de sentir o que ela sente e que ela tem o direito de registrar isso também. E que ela tem o direito de querer que ninguém leia. E o mais interessante, gente, é que embora ela escreva sempre escondida, porque ninguém da casa sabe que ela tá escrevendo, ela não escreve com o intuito de ser lida, tá? Ela realmente escreve para se entender. E isso dá ao texto uma verdade muito grande, porque ela não tá tentando convencer ninguém. Isso que é muito interessante, né? Ela não quer que ninguém leia aquilo. Ela tá tentando se escutar. Agora pensa comigo aqui. O livro se passa na década de 1950. A Itália estava se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial e isso impactava diretamente a vida das mulheres, né? Durante a guerra, muitas mulheres tinham saído de casa para trabalhar porque os homens estavam no fronte e alguém tinha ali que manter o país funcionando, o sustento da casa. Mas depois da guerra, o que aconteceu, né? As mulheres foram mandadas de volta para casa, de volta para o fogão, para o tanque, para o berço das crianças. Era como se todo aquele esforço que elas fizeram tivesse um prazo de validade. E a mensagem da época era muito clara, né? Obrigada por ajudar, mas agora volta aqui a ser mãe, esposa e fazer tudo o que eu quero sem se desenvolver profissionalmente. E a Valéria, ela vive exatamente esse cenário. Ela tem um emprego, tá? Mas isso não significa nenhum tipo de liberdade para ela, porque ela trabalha fora, mas ela continua sendo responsável por tudo dentro de casa. Os filhos contam com ela o tempo inteiro, o marido depende dela, a mãe exige dela, e ninguém pergunta em nenhum momento o que ela quer. Ninguém se interessa em saber como ela se sente, porque todo mundo parte do princípio de que ela tá bem, de que ela tá feliz, de que ela tá cumprindo o seu papel na sociedade e isso é tudo que ela quer. Gente, dá vontade muito de abraçar a Valéria em vários momentos e dar um soco na cara dela em outros. Acho que essa é a definição perfeita, né? E o mais legal, gente, é que por muito tempo a Valéria também acreditou nisso. Ela acreditava que ela estava vivendo uma vida perfeita. Mas quando ela começou a escrever no caderno, tudo muda. Porque o caderno vai virar um espaço em que ela pode pensar sobre as coisas que antes ela eram proibidas, ela não podia dizer. Ela vai pensar sobre a maternidade, sobre o que ela deixou pra trás, sobre o que ela ainda poderia ser. Ela vai pensar sem ter que justificar nada pra ninguém, sem ter que parecer perfeita, sem precisar agradar. E isso num contexto como este que eu acabei de falar pra vocês é simplesmente revolucionário, né? É esse escrito. Pensa comigo. Esse livro foi escrito por uma mulher que já tinha sido presa por escrever, que viveu a censura na pele, que sabia exatamente o que significava colocar no papel aquilo que não era esperado de uma mulher. Então, o que a Alba de Céspedes faz aqui, gente, não é só literatura, é um gesto político. Ela vai entregar para Valéria uma voz, e essa voz vai chegar até a gente com uma força
enorme. E o mais impressionante é que mesmo tendo sido escrito ali há mais de 70 anos, o livro ele continua falando com a gente, porque infelizmente muita coisa ainda não mudou, né? As mulheres continuam sendo cobradas a dar conta de tudo, a estar sempre disponíveis, a serem mães perfeitas, esposas compreensivas, filhas cuidadosas, funcionárias dedicadas, e a gente ainda carrega a ideia de que pensar na gente mesmo, tirar um tempo pra gente é egoísmo, né? Então, assim, a leitura do Caderno Proibido faz a gente perceber o quanto isso é injusto, o quanto isso é pesado e como é difícil viver com toda essa responsabilidade em cima da gente, né? Gente, é um livro incrível, né? A gente vai percebendo como a Valéria vai descobrindo um pouco mais sobre ela mesma e a gente também vai descobrindo um pouco sobre a gente durante a leitura. Ela começa a se lembrar da juventude, do que ela sonhava, do que ela abriu mão para a vida dela hoje, do que ela escolheu e do que foi escolhido por ela, assim, ela nem tem escolha, sem nem ter opção de falar. E ela vai começar a perceber que existem formas de viver que talvez tenham sido impostas como se fossem naturais, mas que não são. E aí, gente, o livro começa a gerar um incômodo, porque ele não vai trazer solução. Ele não vai dizer pra gente, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ele só vai mostrar o que acontece quando uma mulher começa a pensar, quando ela se permite a olhar para a vida com um pouquinho mais de atenção, quando ela para de repetir o que ela ouviu a vida toda e ela começa a se perguntar por que que isso é assim. E eu preciso te dizer que esse tipo de pergunta é transformador. E você precisa fazer essa pergunta na sua vida também. É isso, gente. A escrita de Alba de Céspedes, ela acompanha esse processo com muita habilidade. No início, como eu já falei com vocês, é um texto mais reservado, mais discreto. A Valéria ela ainda tem medo do que ela escreve. Parece que ela mesma está se observando com muito cuidado. Ela mesma não se conhece, ela está andando em terreno desconhecido, mas aos poucos ela vai ganhando confiança. A escrita dela vai ficando mais clara, mais direta, mais forte, e a gente sente isso no ritmo de leitura. A gente percebe que ela está começando a se entender, que ela está aprendendo a nomear o que ela sente. E isso é muito bonito de ver, porque ela não vive uma crise passageira. Ela vive aqui uma mudança de perspectiva. É como se ela tivesse vivido por anos dentro de uma caixinha e agora ela começasse a abrir a tampa ali, ó, sair devagarzinho para olhar o mundo inteiro de outro jeito, gente. É isso. Isso não vai acontecer de forma brusca. O livro, não tem uma cena assim que muda tudo, né? É um processo. É um processo feito de observações, de pequenos gestos, de várias lembranças, e é através da escrita que ela vai se construindo, né? E por isso que o caderno é tão importante aqui. E por isso que eu comecei a fazer um caderno também, né? O caderno ele é proibido porque ele não deveria existir, porque ele representa tudo aquilo que a sociedade preferia que ela não pensasse, porque ele é a prova de que ela tem pensamento próprio, vontade própria, desejo de mudança, e isso para muita gente hoje é perigoso. E quando eu vi uma mulher 70 anos atrás fazendo isso, eu decidi que eu ia fazer comigo também. Então, comecei a escrever, estou fazendo igual a Alba não, igual a Valéria. Não escrevo todo dia, escrevo às vezes, quando me dá vontade, quando eu sinto que tem alguma coisa aqui dentro de mim que precisa sair, eu não quero conversar com ninguém. Como sabem, eu sou melancólica, personalidade. Não sou uma pessoa muito expansiva, não falo muito sobre mim. Então, quando eu falo, eu escrevo. Adorei, gente. Só sei que esse livro, quando termina, a gente sai dele diferente. Porque a gente não acompanhou só uma história. A gente viveu um processo de reconhecimento. A gente viu uma mulher olhar para si mesma com coragem. Isso inspira a gente a fazer o mesmo, né? É isso, pessoal. Mais uma resenha entregue para vocês de um livro que eu amei. Vou tentar trazer algumas resenhas mais, né? Para a gente poder compartilhar mais um pouco das minhas leituras com vocês. É isso. Eu acho que a essa altura vocês já perceberam que esse é um livro que fica com a gente. E a gente fecha e ele continua ali. Ele fica agindo por dentro. E é por isso que eu insisto, gente. Este livro precisava voltar para as nossas mãos. Leiam Caderno Proibido, tá? Por favor, ele é incrível. Gente, se você chegou até aqui, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal,
compartilhar para que eu consiga crescer cada vez mais e ajude a blogueira por aqui. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, compre pelos meus links aqui embaixo. O link do livro está aqui embaixo para você comprar também, porque você precisa ler. Se você for mulher, então você precisa ler para ontem. E se você for homem, você precisa ler para entender a mulher que está com você, ou qualquer mulher da sua vida, tá? Leia. Por favor, compra aqui embaixo no link. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau! Só um adendo aqui, gente. A gente sabe que hoje o mundo mudou, claro, mas muita coisa que o livro denuncia ainda continua acontecendo. Mulheres continuam tendo que dar conta de tudo, continuam escondendo o que sentem para não incomodar os outros, continuam, inclusive, tentando ser o que esperam delas, sem tempo para se perguntar o que elas mesmas esperavam da vida, né? É por isso que a leitura de Caderno Proibido não é só literária, ela é pessoal. É como se a gente abrisse o diário de uma mulher de outra época, mas ao mesmo tempo a gente estivesse lendo pensamentos que podiam ser nossos, não porque a gente vive exatamente como a Valéria, mas porque em algum lugar a gente entende o que ela está tentando dizer. É isso, acho que agora terminei. Vambora!